respeitar os professores. Por que eu disse que eu deixei a escola para o meu filho? Porque eu estudei lá, na época que eu estudava, era só até a quarta série, até os 10 anos de idade. Aí depois que eu já... depois que eu tive meu filho, ele também passou a estudar na escola, né? Obviamente que é o mesmo bairro, meu bairro e tudo. Mas assim, então, em vez de filmar a escola para mostrar coisas ruins, faça para exalar coisas boas, né? Como eu tô fazendo. E assim, essa campanha eu sei que eu não tenho nenhum poder de influência, né? Eu tô engatinhando ainda pra isso. Então, eu não tenho nenhum poder de influência, mas se eu tivesse esse poder, eu diria, né, que abraça a escola, como eu fiz naquele que eu filmei o Benjamin Versiani, abraça a escola e junto você está abraçando todos os alunos e professores daquela época que você estudou, como eu coloquei na época que eu tinha estudado, o Benjamin Versiani dos Anjos. E você vai estar perdoando também as pessoas que te fizeram mal. Eu não tinha inimigos, e não justifica as coisas erradas que estão acontecendo nas escolas. Não justifica, né? Mas o que a pessoa puder evitar, bullying, as coisas que vão afrontar, porque os jovens e adolescentes de hoje não são como os de antigamente, da minha época, não são como os da década por cerca da década de 86 para 90, de 1986 mais ou menos, que foi quando eu estudei nessa escolinha, para 90, por exemplo, quando eu estudei no Benjamin Versiani. Os jovens de hoje, os adolescentes, estão vivendo uma época completamente diferente, né? O mundo está hoje muito conturbado, com muito discurso de ódio, essa divisão política que teve. Então, até as próprias crianças estão mudadas, como na época assim que eu era criança. Então, quanto mais a gente promover o bem, a paz, essa questão do bullying mesmo. Quando eu era criança, era questão de intimidade. Eu penso assim, se o apelido, a pessoa gostou do apelido, né? Aliás, já é da família, já posou, já pegou, já gostou, você não tem problema. Agora, se a pessoa não gostou, se o aluno não gostou do apelido, né? Então não insiste. É isso que dá problema, apesar que por causa de um apelido, os adolescentes às vezes essa questão do bullying é errada sim, mas aí já, né, querer detonar com a escola, aí já é uma inclinação de comportamento, né? Infelizmente o mundo de hoje está contribuindo muito para isso, está um caos. Enfim, mas quanto mais existe o lado bom, o lado positivo, o lado da fé. Então o que ajuda a gente, o que fortalece é a fé. Então vamos pregar a fé, o amor, né? E essa campanha que eu fiz, tirei uma foto, assim, eu pensei assim, se eu fosse um influenciador assim, da mídia, um artista, aí eu diria, quem achar legal, faça isso, né? Tira uma foto abraçado com sua antiga escola, do ensino fundamental ou do ensino médio. Então eu estudei no ensino fundamental na escola Alcides Carvalho, saí de lá com 10 anos de idade, só tinha até a quarta série, e os anos 90 eu terminei o ensino fundamental, quinta, sexta e sétima no Benjamin Versiani dos Anjos. E eu não tenho nada do que reclamar, também que eu era muito reprimida, muito tímida, mas ao meu redor absorvia coisas boas, alegres, né? Meus colegas cantavam na sala de aula, tocava violão no recreio, tinha um ali que tocava flauta, tinha um grupinho de pagode lá. Eu era bem tímida, não me socializava não, mas eu absorvia coisas boas ao meu redor, né? Então, assim, vamos passar coisas boas para os nossos filhos, né? Vamos tentar. Aí não tem como consertar o mundo mais. Eu não vou falar muito sobre isso, que quando eu começo falando, não para. É sobre o caos, tantos problemas, né? Dá um livro assim de umas 2.000 páginas, começar pela política, pela desordem, assim, divisão política, tantos discursos de ódio que tá tendo sobre racismo, né? Como fala? Homofobia, a palavra sumiu, às vezes minha mente falha. Homofobia, tanto, né, até gordofobia e tal, a pessoa impor que o físico tem que ser daquela forma, que tem que ser daquele jeito na sociedade, impor padrões, né? Aí, só que as crianças estão com a mente muito, muito assim, né, assim, absorvendo coisas ruins, parece que estão mais absorvendo coisas ruins. Então, quanto mais a gente colocar coisas boas, né, dar exemplo de fé, o que me sustenta mesmo é a fé.
Então, eu não tenho sim o poder da mídia, mas eu tenho o poder de Deus e o amor de Deus, essa certeza eu tenho. E não vou falar muito sobre isso porque dá um discurso muito grande e eu estou poupando os excessos, porque quando eu começo a falar eu não paro mais. Então é isso, vamos passar coisas boas, né? Eu estudei na escola, do meu bairro estudei na escola e vamos, né, abraçar, perdoar também. Sempre tem alguém que nos faz mal, não vou dizer que é fácil perdoar, né, agredir, só que as crianças de hoje em dia, elas estão refletindo muita maldade que está no mundo, então elas já querem fazer as coisas na base da porrada, da bomba, sabe, até é pesado falar, né, detonar, entendeu? Mas assim, infelizmente são influências ruins que está aí no mundo, e com a facilidade e fáceis acessos da internet, ficou assim super, a tecnologia tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, né? Mas infelizmente o lado negativo tem prevalecido. Então vamos pregar fé, religiosidade, não importa se é católico, evangélico, né? Para as nossas crianças, tinha um radialista que ele sempre falava, vamos levar a criança para a igreja, né? O católico, o evangélico, não vou dizer que também 100% não, que o ser humano é falho, mas é lá onde que se fala de Deus, né? É lá onde se fala da Bíblia. Então, o mundo está muito conturbado. Então se eu fosse um influenciador e top, eu diria, abraça sua escola e tira a foto abraçando sua antiga escola. Mas eu também não é que isso é o que realmente importa para mim, mas eu tenho um objetivo e um propósito nas redes sociais, né? Enfim, não vou falar mais, mas é isso aí. Ame sua escola, preserve e não detone, ame e passe isso para os alunos. E as crianças têm que aprender a ter resistência. Eu sou adulta, eu sei que é difícil falar assim por mim, assim, como disse, sou suspeita para falar, porque às vezes a gente estressa com alguma situação, às vezes a gente... Mas a criança, ela está em fase de formação, né? Ela está em fase de ser educada, de ser corrigida, de ser moldada para a sociedade. Mas a sociedade, o mundo de hoje está uma verdadeira... Perdão na minha palavra, assim... uma espécie de porcaria, mas o mundo ainda tem jeito, né? Não tem jeito, e as crianças é o futuro do mundo, né, do país. Então, vamos tentar fazer com que elas tenham ambientes mais saudáveis, tente absorver coisas mais saudáveis. Às vezes, para um adulto é difícil resolver uma questão, ou difícil perdoar, mas o adulto já tem uma formação, ele já tem uma mentalidade, ele já sabe distinguir o bem do mal, a esquerda da direita. Hoje a criança já nem sabe o que é mais o bem e o que é mais o mal. Então, é isso. Vou diminuir aqui, né, meu discurso. Mineirense, Real Life, Jane Caipira Pop. Aí eu vou deixar a foto da minha primeira professora, tia Tereza, que foi da primeira série. Eu tinha 7 anos de idade. Primeiro foi Dona Emar. Eu entrei no prezinho, mas o prezinho só teve uma semana de aula, porque ele só tinha 4 pessoas. Não formou o prezinho, era Dona Emar, uma velhinha super fofinha, dava vontade de pegar no colo. Sabe, assim, bem idosa, tanto que eu entrei pouco tempo, ela já aposentou na escola. Aí depois, no outro ano, eu já pulei pro primeiro ano, porque não formou o prézinho, né? Na época era pré-primário. Aí depois que eu fui pro Benjamin Vessiani, eu já fui com 10 anos. Eu saí com 10 anos, completei 11 no final do ano, entrei com 11 na 5ª série do ensino fundamental, fiquei até formar no Benjamin Vessiani. Depois eu fiz Unimontes, né? Fiz ciências da religião, depois filosofia, depois ciências sociais, acabei não concluindo. Agora, Deus quiser, eu vou retomar aí, né? Eu tentei a vaga dos remanescentes, mas eu não vou falar o que deu, não. Vamos ver aí o que segue aí pra frente, né? Enfim, e eu também não concluí exatamente o meu sonho assim, de ser professora. Acabei de sair da licenciatura, mas quem sabe eu recupero, né, e volto para a licenciatura também. Depois eu arrependi de ter saído da licenciatura, mas Ciências Sociais é um curso ótimo também. Enfim, eu ainda vou ter histórias para contar, né? Talvez eu não tenha muitos méritos, muitas vitórias, falar, eu cheguei até aqui e tal, nesse sentido. Talvez por isso eu não seja tão, consiga ser essa influência digital que as pessoas esperam, né? Porque eu não tenho, assim, histórias de vitórias, de coisas que eu tenho conseguido, ou até profissão boa para dizer, eu consegui, eu venci. Então eu ainda não venci, ainda está pendente. Ainda não venci da forma que eu queria, mas eu não estou morta, né? E quando se coloca Deus na frente, tudo é possível. Tchau, tchau. Canal Mineirense, Real Life, Jane Caipira Pop. Então eu já passei, né, inclusive pela Unimontes, e não né, vou ver o que acontece daí para frente.
Mas eu senti recentemente muita falta do meu ensino médio, né? A gente recorda com saudade de muitos colegas aí, do Benjamin Versiano, tem a minha professora Tereza da Escola Alcides Carvalho, que foi minha professora na primeira série. Eu vou deixar uma foto dela e recentemente eu descobri o Instagram dela e o contato dela. Eu vou adicionar lá com carinho a minha praticamente primeira, né? Porque Dona Emar só foi uma semana, foi minha primeira professora, foi Dona Emar. E depois o ano seguinte foi só uma semana de prézinho, não formou o prézinho, aí foi tia Tereza. Eu vou deixar a foto dela aí para vocês. Portanto, não detone, ame sua escola, perdoe. É difícil perdoar? Mas as crianças não é, para criança não é fácil falar você para perdoar. A criança é mais difícil entender. Para um adulto já não consegue perdoar se você falar para perdoar. O perdão é com o tempo, é naturalmente, né? Acontece gradualmente. Mas para criança, a criança está na fase de educar, né? De educar, então quando mais ela absorve coisas ruins aí do mundo lá fora, mais ela, enfim, o mundo que não está muito propício, né? Para as gerações de hoje, mas a gente faz de tudo para tentar divulgar o bem, a paz e os influenciadores aí de plantão influenciar coisas boas e positivas, né? Sem discurso de ódio e sem discurso, sem bullying, né? Sem discurso de maldade, de coisas ruins aí. Mas a paz, a fé, o amor e tudo de bom, né? Que a gente puder promover ou divulgar, ou se tiver alguma utilidade pública, aí o meu canal é o que eu vou fazer aí para transmitir coisas boas para a sociedade. E o meu forte mesmo é falar de religião e fé, mas a religião ela não se diferencia, ela não se distancia da sociedade, ao contrário. Ela é um complemento da sociedade, ela se encaixa e ela pode contribuir muito para a sociedade. Não é algo distinto, porque Deus disse, tem religiões que falam, a pessoa é mundana, faz isso que é do mundo. Ela tem um canal sobre fé e um canal sobre o mundo, é mundana, não sei o quê. Não, Jesus disse, não os peço que tireis do mundo, os peço que livreis do maligno. Ou seja, onde você estiver, se você for fácil de se levar, é você que tem que ser luz e não ser ofuscado. Se você não tem, né? Se Deus deixou os discípulos, é para eles levar a paz e a luz. E no caso, não significa que a gente que tem que se distinguir da sociedade ou do mundo. Jesus disse para os discípulos que os livreis do maligno. Não significa que a religião tem que ser alheia à sociedade. Ao contrário, pode contribuir para a sociedade e, inclusive, está inserido, né, em alguns setores que para algumas religiões já é mais recolhido, já é mais assim, fundamentalista, já é mais, não se mistura, né? Ao contrário, se você é luz, se você é discípulo de Cristo, aí você tem que levar a paz, levar as boas novas, as coisas boas em outros setores da sociedade. Não se afastar das pessoas e dizer, isso aqui é mundano, isso aqui... Enfim, se você não se contamina, Jesus andava entre os doutores da lei, publicanos, pecadores e cobradores de impostos. E aí, Jesus era mundano? A questão está na pessoa e não onde que ela frequenta. Se ela é escudo, se ela é luz, mas se ela vai achar que vai contaminar com aquilo que não vai dar conta, então, né, eu peço que evite alguns lugares, ou realmente, às vezes, dependendo da gente, Deus mandou orar e vigiar também. Mas, de modo geral, né, seja luz onde você estiver. Canal Mineirense Real Life, Jane Caipira Pop. E tem o Vlog da Fé sobre o catolicismo, Vlog da Fé na Comunhão dos Santos, pjtsec.s. Aqui é Doris Jane, de Montes Claros, Minas Gerais. Meu nome mesmo é Geni, mas o meu nome, eu não, assim, nas redes sociais é Doris Jane, por causa do Chico Buarque, né? Eu não vou muito com a cara do meu nome original, então nas redes sociais podem me chamar de Doris Jane. Tchau, tchau, beijo. Ou talvez, se você não é tão assim madurinha como eu, não tem, tipo, igual eu cheguei na casa dos 40, pode também, quem sabe essa ideia é boa, né? Algum influenciador, alguém que tem alguma influência na mídia também pode, sei lá, divulgar. Pode abraçar sua escola atual também, sua universidade, né? Porque às vezes a pessoa também não é tão madurinha quanto eu e vai lá, talvez não tá na atual escola ainda. O ensino médio ficou para trás já, né? Então, do ensino médio, ensino fundamental, enfim. Abrace sua escola, junto com os professores, alunos, e perdoando aqueles que você tem mágoa, né? Enfim, aí
vamos promover o bem, né? Sem olhar a quem. E Deus acima de tudo. Mas como esses incidentes estão ocorrendo mais na escola pública, então, né, seria melhor divulgar mais assim mesmo sobre a escola pública. Mas é só uma ideia que eu estou lançando no ar. Aí eu tenho assim um monte de ideias e às vezes o recurso ou o tempo é corrido. Eu tô lutando contra o tempo, né, que eu não tô mais jovem. E como eu disse, eu não consegui muitas coisas na vida, ficou mais difícil agora eu correr atrás, mas eu vou correr atrás assim mesmo. E da credibilidade minha também, talvez pela minha idade. Tenho baixado, talvez pela minha condição financeira também não seja tanta, não tenha tanta credibilidade na ou mídia, ou como influenciadora, ou sei lá. Mas enfim, eu tenho um monte de ideias, né? Mas é isso aí, às vezes eu falo assim no ar, assim, se tiver algum fruto, né? Mas se não, pelo menos eu coloquei pra fora, porque quando eu fico martelando as coisas na cabeça, eu tenho que falar, eu tenho que fazer, eu tenho que pôr em prática, né? Senão a mente só vai assim fazendo igual um engrenagem que você joga uma chave ali numa fábrica, aí vai, faz igual fila de call center, vai aumentando quando deixa pra lá que eu tô vendo no call center, tô pensando. Enfim, é isso que eu quis passar pra vocês. Eu fico assim, igual um robozinho de pica-pau. Eu vou até mostrar a imagem pra vocês. Pica-pau, biruta no espaço. Não consigo colocá-las em prática de uma vez. Ideia tem, mas condição ou como eu disse antes, né? Para colocá-las em prática. O tempo, eu tenho que lutar contra o tempo. Muita coisa aqui que eu tenho que pôr em prática, muitos projetos. E o tempo tá corrido, né? Quando eu falo tempo, até mesmo da idade passando, né? E eu não consegui ainda alguns objetivos que eu vou conseguir, com fé em nome de Jesus. Ainda que a credibilidade seja pouca, ainda que muitas pessoas não coloquem fé em mim. Eu coloco fé em Deus. Ainda que as pessoas não coloquem fé em mim, eu coloquei minha fé na pessoa certa. Ainda que às vezes eu chego nos lugares, né, as pessoas já me olham assim de cima e embaixo, já falam quem é esse, com olhar de quem é esse aí, me julgando com olhar, quem é esse, pensa que é, ou às vezes me julga, né, não é que põe fé, a gente tem que pôr fé em Deus, mas não põe credibilidade nenhuma em mim, mas enfim, não precisa pôr credibilidade em mim, porque a gente põe a fé em Jesus, né, mas é triste as pessoas não, né, dar esse valor, a gente ser praticamente invisível, assim, na mídia, né? Eu já sou invisível, que na vida real também acontece isso. Às vezes eu chego num lugar assim, as pessoas me olham de cima e embaixo, né? Falo, quem é essa daí? Às vezes até passa um que tá mais bem arrumado na minha frente. Em filas, já aconteceu isso na fila da farmácia. Aí, às vezes, dependendo até da forma como eu tô vestida, a pessoa me olha e não põe um pingo de credibilidade em mim. Mas o futuro dirá quem sou eu. E quem é aquele em que eu coloquei minha confiança e a minha fé, que é meu refúgio forte e minha fortaleza. E quando a gente apega a fé, tudo é possível. Essa imagem, eu tirei o áudio porque eu passei de frente a uma loja no centro e estava tocando a música Foi Deus. É uma música que tocava até na novelinha da Poliana, que eu gostava de assistir. Aí pegou a parte que fala: foi Deus que fez o vento, que sopra os teus cabelos. Aí eu parei e fiquei ouvindo, né? Mas eu tive que tirar o áudio porque pode gerar direitos autorais. Aí eu deixei só a visualização, ou melhor, a imagem, e vou postar com áudio no Instagram, porque se caso eu postar no YouTube esse vídeo, conter um fragmento que seja de direitos autorais, aí o vídeo todo fica desperdiçado. Se o vídeo tiver 20 minutos e tiver um minuto de direitos de toques ou material da mídia que seja considerado autoral, aí tiver um minuto de direitos de toques ou material da mídia que seja considerado autoral, aí já o vídeo todo fica considerado com direitos autorais. O YouTube funciona dessa maneira devido às políticas do YouTube. Então eu mantive
a imagem, mas tirei o som. E vou colocar ele fragmentado no Shorts ou no Instagram. Que se caso o vídeo for considerar direitos autorais, não perde todo o que eu fiz, que eu já gravei. Inclusive o meu conteúdo próprio, que tem as minhas imagens e a minha fala. Olha só como são as coisas. Eu falei aquilo de não ter valor para as pessoas, né? Até visualmente, às vezes as pessoas me observam. Aí Deus manda a palavra certa na hora certa. Eu passei, ele estava cantando aquela música, foi Deus que falou muito para mim, uma palavra imediata e no momento que a gente precisa ouvir. Esse peixão gigante. Olha só que legal. A lojinha de artigos caipira de festa junina. As caipirinhas ainda vai ser porteira, parecendo a mineirinha. Olha só que gracinha. Que é a lojinha de festa junina. Deixa eu ver o nome. Soberano Aviamentos. Tô me sentindo em casa. Estilo caipira. Porque esse cestinho também a caráter pra época. Mas eu sou caipira o ano inteiro.